Vamos continuar a correção dos exercícios propostos iniciada na aula anterior. Nos problemas de 1 a 8, calcule o comprimento do arco no intervalo especificado. Número 3, y igual a 1/3 vezes x ao cubo, mais 1 sobre 4x, no intervalo 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Vamos calcular a derivada da função. Podemos escrevê-lo da seguinte forma. O f de x vai ser 1/3 vezes x ao cubo, mais 1/4 vezes, e o x vou passar para cima, x elevado a menos 1. Então, o f' de x vai ser 1/3 vezes a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, mais 1/4 vezes a derivada de x elevado a menos 1, dá menos 1. Vou subtrair 1 do expoente, x elevado a menos 2. Eu posso cancelar o 3 com 3 no primeiro termo aí. Então, fica x ao quadrado. Eu tenho menos 1 multiplicando 1/4, então fica negativo. E o x elevado a menos 2 eu vou passar para baixo. Então, fica menos 1 sobre 4x ao quadrado. A derivada não está definida apenas em x igual a 0, onde teríamos uma divisão por 0. Então, no intervalo que delimita o arco, o intervalo 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3, ela está bem definida e podemos utilizar a fórmula L, o comprimento, vai ser integral de a até b, de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. Nesse caso, ela se torna L igual a integral de 1 até 3, que é o intervalo, raiz quadrada de 1 mais a derivada é x ao quadrado menos 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado, vezes dx. Se resolvermos a expressão dentro do radical, 1 mais x ao quadrado menos 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado vai ser igual a 1 mais. Aí eu tenho o quadrado da diferença, né? O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, x ao quadrado, vezes o segundo, 1 sobre 4x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, 1 sobre 4x ao quadrado, elevado ao quadrado. Que dá 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Eu posso cancelar o x ao quadrado com x ao quadrado e simplificar o 2 com 4. Vai ficar menos meio. Mais 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado. 1 menos meio dá meio. Então, eu posso escrever como x ao quadrado elevado ao quadrado, mais meio, mais 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado. Como no exercício anterior, essa expressão é muito semelhante à expressão para o quadrado da soma de dois termos. A mais b elevado ao quadrado é a ao quadrado, mais 2ab mais b ao quadrado. Já vimos antes. Se a gente fizer o a igual a x ao quadrado e o b igual a 1 sobre 4x ao quadrado, essa expressão se torna x ao quadrado mais 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, x ao quadrado, vezes o segundo, 1 sobre 4x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado. Eu posso cancelar o x ao quadrado com x ao quadrado e o 2 com 4, simplificando. Então, fica x ao quadrado elevado ao quadrado mais meio, mais 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, a expressão dentro do radical é igual a x ao quadrado mais 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado. E a integral se torna a integral de 1 até 3, de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre 4x ao quadrado elevado ao quadrado. Eu tenho raiz quadrada de um termo elevado ao quadrado, então vai dar o termo, né? Então, essa integral se torna a integral de 1 até 3 de x ao quadrado, mais 1 sobre 4x ao quadrado vezes dx. Eu posso reescrever a integral para ficar mais fácil, a integração, como integral de 1 até 3 de x ao quadrado, mais 1 sobre 4, e o x ao quadrado que está no denominador, vou passar para cima, trocando o sinal do expoente, x elevado a menos 2 vezes dx. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais 1/4 vezes a integral de x a menos 2, somando o expoente da x elevado a menos 1, dividido por menos 1. Que vai dar x ao cubo sobre 3
eu tenho aí um número positivo vezes um número negativo dá negativo. Eu vou passar o x a menos 1 para baixo, vai ficar x, né? Então fica menos 1 sobre 4x, que eu vou integrar de 1 até 3. Quando x for 3, vai ficar 3 elevado ao cubo sobre 3, menos 1 sobre 4 vezes 3, menos, quando x for igual a 1, 1 elevado ao cubo sobre 3, menos 1 sobre 4 vezes 1. 3 elevado ao cubo dá 27, sobre 3 dá 9, menos 4 vezes 3 dá 12, 1 sobre 12, menos 1 terço, menos 1 quarto. Que dá 9 menos 1 sobre 12, o sinal negativo troca o sinal de tudo dentro dos parênteses, fica menos 1 terço mais 1 quarto. O mínimo múltiplo comum é 12, 12 dividido por 1 dá 12, vezes 9 dá 108, 12 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1, 12 dividido por 3 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4, 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá mais 3. Se eu somar 108 menos 1 menos 4 mais 3 dá 106 sobre 12. Eu posso dividir ambos por 2, então o resultado é 53 sobre 6. Número 4, y igual a 1 terço vezes raiz de x vezes 3 menos x no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3. A função pode ser reescrita na forma exponencial para facilitar a derivação. O f de x vai ser 1 terço e a raiz quadrada de x é a mesma coisa de x elevado a meio, vezes 3 menos x. Se a gente fizer a multiplicação aí, ó, 1 terço de x vezes x elevado a meio vezes 3 dá x elevado a meio, menos 1 terço vezes x elevado a meio. Eu vou somar aí, né? O meio mais 1 dá 3 meios. Então fica menos 1 sobre 3 x elevado a 3 meios. Derivando essa expressão, teremos o f' de x vai ser, a derivada de x elevado a meio vai ser meio vezes, eu vou subtrair 1 do expoente, meio menos 1 dá menos meio, então fica x elevado a menos meio, menos 1 terço, vezes a derivada de x elevado a 3 meios, vai ficar 3 meios, vezes, eu vou subtrair 1 do expoente, 3 meios menos 1 dá meio, x elevado a meio. O x elevado a menos meio é 1 sobre raiz de x, né? Então fica 1 sobre 2 raiz de x. Eu posso cancelar o 3. Então vai ficar 2 embaixo. E x elevado a meio é raiz de x. Então fica raiz de x sobre 2. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum aí, dá 2 raiz de x. 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x dá 1, vezes 1 dá 1. 2 raiz de x dividido por 2 dá raiz de x. Quando eu multiplicar raiz de x por raiz de x, dá x. Então, em cima fica 1 menos x. Perceba que a derivada só está definida para x maior do que 0, por causa do termo raiz quadrada de x no denominador. O comprimento do arco, então, pode ser calculado pela expressão L igual a integral de a até b de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. A única condição é que a derivada seja contínua no intervalo a menor que x menor que b. E a derivada da função atende a essa condição. Podemos aplicá-la. Então, o L vai ser integral de 0 até 3 de raiz quadrada de 1 mais 1 menos x sobre 2 raiz de x elevado ao quadrado vezes dx. A expressão dentro do radical é muito complexa para visualizarmos um método para resolvê-la. Então, vamos tentar desenvolvê-la para buscar uma forma mais simples. Então, 1 mais 1 menos x sobre 2 raiz de x elevado ao quadrado vai ser 1 mais. Se a gente elevar ao quadrado o termo 1 menos x, é o quadrado da diferença, né? Vai ser o quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. E o quadrado de 2 raiz de x vai ser 4x. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum dá 4x, 4x dividido por 1 dá 4x, vezes 1 dá 4x, e os outros termos aí não vai mudar nada, vai ficar mais 1 menos 2x mais x ao quadrado. Se a gente somar o 4x com menos 2x dá 2x. Então eu vou escrever a expressão como 1 mais 2x mais x ao quadrado sobre 4x. A expressão do numerador é um produto notável.
é o quadrado da soma de dois termos. 1 mais x ao quadrado, né, o quadrado primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Exatamente o que está no numerador. Podemos reescrevê-la como 1 mais x elevado ao quadrado sobre 4x. Após esta simplificação, podemos reescrever a integral como integral de 0 até 3 de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre 4x vezes dx. A raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado é 1 mais x. E a raiz quadrada de 4x vai ficar 2 raiz de x. Tudo isso vezes dx. Como tem o 2 no denominador, eu vou passar meio para fora do radical. Vai ficar meio, integral de 0 até 3, de 1 mais x sobre raiz de x. Que eu posso dividir, né, em dois termos aí. Vai ficar meio, integral de 0 até 3, de 1 sobre raiz de x, mais x sobre raiz de x vezes dx. Que é igual a meio, integral de 0 até 3, de 1 sobre a raiz de x é x elevado a meio, mais x sobre x elevado a meio de novo, vezes dx. Que dá meio vezes integral de 0 até 3. Passando esses termos para cima, vou só trocar o sinal do expoente. Então, fica x elevado a menos meio no primeiro termo. E eu tenho aí uma divisão, x elevado a 1 sobre x elevado a meio. Quando eu divido potências de bases iguais, eu subtraio os expoentes, né? Então, 1 menos meio dá meio. Então, fica x elevado a meio vezes dx. Que dá meio vezes a integral de x elevado a menos meio, vou somar 1, vai ficar meio, x elevado a meio sobre meio. Mais a integral de x elevado a meio, vou somar 1, dá 3 meios sobre 3 meios. Que dá meio vezes a divisão de fração, né? É o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de meio é 2, então fica 2, já vou escrever na forma de raiz de x. Mais o inverso do outro termo aí, dá 2 terços vezes, e x elevado a 3 meios é raiz de x elevado a 3. Que dá meio vezes 2 raiz de x, mais 2 terços, e raiz quadrada de x elevado a 3 é x raiz de x, que eu vou integrar de 0 até 3. Então, fica meio vezes, quando x for 3, 2 raiz de 3, mais 2 terços vezes 3 raiz de 3, menos, quando x for 0, 2 raiz de 0, mais 2 terços de 0 raiz de 0. Que dá meio vezes 2 raiz de 3. Eu posso cancelar o 3 aí, fica 2 raiz de 3 de novo. O outro termo dá 0. Então, eu vou ter meio vezes 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Quando eu multiplicar por meio, vai dividir por 2, né? Então, o resultado é que o comprimento do arco é 2 raiz de 3. Continuaremos a resolução dos exercícios na próxima aula.